O raio negro poderia ser letal? Pelo menos seria a segunda vez que Ryoma e Sukuna estaria de frente com a morte. Nesse capítulo, o campo de batalha brilhou em negro e vermelho por pelo menos 3 oportunidades. E Sukuna parecia abençoado por alguns segundos pelo raio negro. Esse teve sua sequência cortada pelo verdadeiro amante dos Kokusens. Itadori se tornou um counter completo rei das maldições. E agora está lutando no corpo a corpo com tudo, desestabilizando e chegando próximo de um tudo ou nada contra o rei das maldições. Aos poucos, o instinto predador de Yuji cada vez mais fica marcado em campo de batalha. Enfim, agora de forma oficial, Jujutsu Kaisen 256. Um capítulo que impressionou muitos no meio de semana, teve participação de Gojo, um passado bem lembrado, uma explicação interessante. Tivemos Sukuna em êxtase com a batalha, se livrando entre aspas de Maki e Choso em um instante. E também sendo destabilizado em um V1 limpo com Yuji Itadori se destacando ao máximo. Agora sim, o rei está de frente com aquele que vai ser o seu predador natural, já começando a abertura do show, o seu Flash Negro. O que será que virá por aí? Vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu nesse capítulo e trazer algumas informações e explicações que não ficaram tão claras assim nos spoilers. Então, sem enrolação, vamos nessa. O capítulo começa com uma pequena aula de Satoru Gojo sobre os flashes negros. O mais interessante é a primeira frase de Gojo no capítulo, onde Satoru explica de forma simples e clara que ele não consegue usar o flash negro de forma intencional. Isso é impossível para ele, mas todos acham que ele é realmente capaz de fazer isso, por causa de seu Rikugan, os 6 olhos. Basicamente, o Rikugan consegue ver o fluxo de energia, e naturalmente, por ter esse entre aspas hack, Gojo consegue ver a energia fluindo de um lado para o outro, calcular melhor a performance da energia tanto do adversário como a dele, e assim fazer uma análise minuciosa de como ela funciona em campo de batalha. Então, se o Flash Negro tiver uma explicação simples, que não envolva sorte, não envolva uma variação muito grande de requisitos, Gojo poderia replicá-lo tranquilamente, já que na energia amaldiçoada não existe nada que não seja inato que Gojo não consiga replicar. Isso por causa dos 6 olhos. Por isso tantas pessoas veem ele como alguém capaz de usar o Flash Negro quando bem entende. Mas se fosse possível usar o Flash Negro em qualquer soco, Gojo, obviamente, não precisaria imbuir sua técnica em seus socos. Ele não precisaria do azul em seus socos. Não precisaria gerar críticos com sua técnica. Bastava acertar vários Kokusens, coisa que obviamente não acontece. Satoru explica que um flash negro é uma distorção no espaço que ocorre quando existe um atraso de 0,0000001 segundo entre a energia amaldiçoada e um ataque físico. Então ele interrompe a explicação e diz que ela é uma introdução muito simplista ao flash negro, uma introdução muito superficial, algo que talvez não fosse de certa forma tanta verdade assim. Com certeza, se fosse desse jeito, ele poderia usar qualquer ataque quando bem entendesse, usar flashes negros deliberadamente, já que obviamente ele poderia reproduzir com seus 6 olhos. Gojo até cita um pequeno exemplo para deixar tudo mais claro. Então abre aspas. Por exemplo, se a energia amaldiçoada estiver concentrada no punho e um golpe direto for desferido, essa energia amaldiçoada pode se dividir em 1. A energia que fortalece o punho, 2. A energia que atinge o oponente, 3. A energia responsável por ambos. Não se trata apenas do momento do impacto. Dependendo dessa mistura, o lampejo negro pode ou não aparecer. Ninguém, exceto eu, consegue ajustar com precisão a energia de ambos. E esse nível de mistura também pode mudar de acordo com o ambiente no momento, como a energia amaldiçoada do oponente ou sua própria condição física. Basicamente o que o Gojo quer dizer aqui é que para ocorrer um flash negro, existem 3 requisitos que são importantes serem calculados. A energia do punho da pessoa que vai usar o flash negro, a energia que vai ficar no adversário e a energia de ambos, que é a energia toda do ataque. E só isso não é algo simples para todos os feiticeiros. Somente o Gojo e somente ele consegue fazer o cálculo preciso do que é necessário para medir essas forças, ou melhor, medir essa energia. Então não é simples manipular o ambiente inteiro para gerar um flash negro. E o Gojo chega até a citar que a temperatura e a umidade do local também pode influenciar de alguma forma na ocasião para gerar um flash negro ou não. Ou seja, uma temperatura um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa
pode já fazer com que não ocorra um flash negro. E é algo muito interessante isso, porque até então, os flashes negros vistos por Yuji eram bem simples. Basicamente ele socava, a gente sentia que ele ia dar um flash negro. Toda vez que o Yuji ia usar, a gente via uma pressão diferente, um jeito diferente de se mover, uma concentração única, coisa que nenhum outro Xamã conseguia. Então sim, dá pra gente dizer que o jeito que o Yuji usa o flash negro é um jeito um pouquinho diferente dos outros. E o Gojo tenta criar essa linha de pensamento nessa explicação sobre ser ou não intencional usar um flash negro, que para ele a conclusão foi que seria impossível usar sem ser por sorte. Inclusive, dá pra deixar claro que aquele flash negro que ele deu no Sukuna, que nocauteou o Rei das Maldições, o flash negro chamou a atenção de todos nas batalhas mais fortes, foi sim um flash negro dado por sorte. Lógico, o Gojo criou todo o ambiente em volta, usou o vermelho para atrair o Sukuna para cima dele, criou uma zona de impacto gigantesca, usou o azul, fez tudo certo, gerou um ambiente todo favorável para si e estava muito concentrado. E talvez por isso aumentou a chance do flash negro ocorrer, mas não era garantia de que ocorreria naquele momento. Poderia ele socar o Sukuna e não acontecer nada. Satoru afirma também que Nanami era quem detinha o recorde no registro de usos consecutivos do Kokusen. Ele ganhava apenas quando se tratava de utilizações totais, coisa que o narrador diz que ele foi superado por Yuji Tadori. A questão é, esse superado por Yuji Tadori já ocorreu? O Yuji já tem mais flashes negros que o Gojo? Ou vai acontecer ainda? Ficou meio em aberto, e no mangá original é dito como se já tivesse ocorrido. Além do mais, o flash negro é uma coisa que é muito útil para feiticeiros, já que é uma técnica que, quando usada em sequência, pode recuperar a emissão de energia amaldiçoada, ou seja, liberação, criação e, de certo modo, melhorar a sua energia em campo de batalha. Então é um recurso muito bom para feiticeiros principalmente fortes, como o próprio Gojo ou Ryomen Sukuna. E Itadori, de certo modo, pode se aproveitar disso também. E agora vamos voltar para Shinjuku, onde todos estão cercando Sukuna e preparados para lutar com o rei após o segundo flash negro dele. E óbvio, Larui, bom, nocauteado, não é mesmo? Ou não? Vamos lá. Aqui é interessante observar as falas dos personagens. Maki percebe que era o segundo raio negro e inicia uma certa contagem sobre os raios negros de Sukuna, percebendo também quem era aquele Miguel em sua frente, aquele homem de óculos. Um reforço de Yuta foi o que ela deduziu. Enquanto Miguel percebe por todos seus instintos e por ver Sukuna em êxtase que tudo ficaria mais perigoso. E basicamente via o perigo aumentando consideravelmente e a única coisa que ele pensou foi em fugir. Já Yuji e Choso também não reconheceram Miguel e Laru, obviamente nunca se encontraram antes, mas deduziram que eram pessoas que estavam favoráveis à escola Jujutsu, ou seja, estavam ao lado deles. E aqui é iniciada a suposição de que Sukuna estaria tentando recuperar a emissão de energia amaldiçoada, assim como Satoru Gojo fez contra ele antes do Roshi restrito, através do uso de flashes negros. A parte complicada para Sukuna era iniciar a sequência dos raios negros e se demonstrar com a energia começando a se levar, o que pelo quadro do mangá ficou extremamente claro. Após o segundo flash negro, dá para perceber pela cara do Sukuna, pelo modo que foi desenhado, pela energia em volta dele, que agora o rei estava em êxtase com tudo. E sim, tudo ficaria mais complicado, a energia dele ficava maior e maior e maior. Provavelmente, os próximos desmantelares seriam soltos, já seriam com um nível um pouquinho maior, já seriam mais difíceis de serem lidados. E sim, Sukuna ficou mais perigoso a cada flash negro que ele dá em campo de batalha. Então vamos continuar. Aqui é iniciado o combate, com Choso arriscando um chute de pedras contra Sukuna. Maki se aproxima pelas costas do rei, o atacando com sua espada divididora de almas, enquanto Tadori avança com uma barra de ferro para tentar prender Sukuna na parede, coisa que ele consegue fazer, afinal, até aqui ele estava em vantagem. Sukuna não tinha seus braços esquerdos, apenas os direitos, o que impedia bastante seu confronto físico. E no meio desse combo, Choso cai sobre Sukuna, procurando acertar ele com sua manipulação de sangue, o seu sangue perfurante. Mas óbvio que isso não daria certo, e Sukuna recua. No recuo, ele é interceptado por Maki Zenin, sendo atacado por ela com um sorriso no rosto e uma concentração incrível. Maki parecia imersa naquela batalha, tanto que se movia usando o próprio ar como base, uma força e sentidos impressionantes.
E sim, pra quem duvida, pra quem não entende que a Maki se mexe com o ar, o Toji já fazia isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas lá em Shibuya, quando ele entra no domínio do Dagon, a Maki fala que ele tá no ar e de repente ele aparece do lado dela. Significa que o Toji naquele momento usou a massa de ar para se mover, que é o que a Maki começou a fazer agora. Uma evolução realmente considerável, mostrando novamente o potencial dela que é igual ao do Toji. E sim, a Maki tá muito forte, tancando Sukuna quase sozinha agora e pressionando o Rei das Maldições. Se não fosse o que viria a ocorrer agora. Os dois trocaram socos realmente fortes, mas Sukuna, em meio a essa troca de golpes, com um baita sorriso psicótico no rosto, acerta seu terceiro raio negro em Maki. E o interessante é que dessa vez, Maki fica inteira, ela não desmaia ou se mostra com qualquer sinal de derrota. Bem pelo contrário, ela tenta continuar lutando. Sukuna também lança cortes contra ela, o que vemos Maki tentando se defender com sua katana. Mas graças ao terceiro flash negro, vem a seguinte afirmação para nós. Abre aspas. A emissão de energia dos golpes cortantes comuns também aumentou. Daqui em diante, não sabemos o que houve com Maki, já que ela estava cercada por desmantelares e de fato foi atingida, tanto que vemos o sangue. Choso jogou uma supernova no dado prédio e podemos supor que ele salvou a vida de Maki. Em um instante, Sukuna sai do meio da fumaça e para nas costas da pintura da morte, o arremessando contra a parede. E sem hesitar, acerta seu quarto raio negro em Choso. E o mais importante é que Sukuna foi mais rápido que o próprio corte que ele lançou. Isso aqui também é muito interessante. A velocidade de Sukuna supera a velocidade dos próprios cortes, pelo menos na emissão de energia que ele está usando. Contra o Gojo jovem que era diferente, mas agora Sukuna é mais rápido que os próprios desmantelares. Bizarro, até porque os desmantelares agora estão mais fortes que antes. Ou seja, antes disso estava tudo muito fraco. E Sukuna de fato, junto a Maki e a outros, é sim muito mais rápido do que podemos pensar, já que Choso nem mesmo consegue ver seus movimentos direito. Após o raio negro, vemos que Choso sofreu danos reais. Ele sangrou, mas ele minimizou tudo através de uma armadura de sangue, segurando o braço de Ryomen Sukuna. E aqui, o rei é atingido no rosto por um soco direto de ninguém mais e ninguém menos que Yuji Itadori. E assim Choso nos fala, abre aspas, isso, mesmo que ele tente melhorar sua condição por meio dos flashes negros, receber um ataque direto de Yuji vai fazer sua emissão de energia e controle sobre o corpo que ele tem diminuírem novamente. Bom, o Megumi continua inútil, mas vamos deixar muito claro que o corpo dele tem sim estabilidade com Ryomen Sukuna. E um golpe na alma do Rei das Maldições desestabiliza o corpo. Ou seja, o Yuji agora, por ser o único que consegue acertar a alma, é sim um counter geral do Sukuna. É o único cara que pode evitar de forma consciente o reestabelecer da emissão de energia de Sukuna. Ou seja, os Black Flashes que ele deu até agora, que estavam recuperando sua emissão de energia, agora não valem de nada, já que foi um golpe direto na alma de Sukuna dado por Yuji, desestabilizando seu corpo com a alma de Megumi. E também é importante observarmos que Itadori cada vez mais se põe na posição de predador, o cara que vai criando caminhos, onde cada vez mais ele vira um empecilho maior para Sukuna. Cada vez mais ele está mais próximo de counterar o rei. Cada vez mais, os ataques de Sukuna são menos eficientes contra Yuji. E cada vez mais, ele é o maior perigo em campo de batalha. Então o desinteressante que Sukuna fala para ele, cada vez mais se mostra menos realidade. Itadori vai assumir o mesmo papel que assumiu com Mahito. Hoje ele começa sendo muito mais fraco, muito mais tímido em batalha, até apanhando, quase morrendo, e aos poucos vai escalando seu poder, para chegar em um momento que ele vai ser o lobo caçando a ovelha. Depois disso, vemos que talvez o Choso tenha entregado algo misterioso a Itadori. Vemos também do outro lado do campo de batalha, o Miguel tirando Laroi dali, afirmando que aquela era a hora deles recuarem, claramente preocupado em sair do campo de batalha vivo. Entretanto, Laru nega o pedido, falando que havia algo que eles poderiam fazer ainda. Yuji e Sukuna trocavam golpes violentamente, e o rei tenta esmagar Yuji no chão. Podemos perceber que Yuji está sofrendo muitos danos, até pelo sangue. Entretanto, Sukuna no movimento acaba sendo surpreendido por uma junção de mãos de Yuji,
e o uso da técnica da manipulação de sangue, tendo seu rosto cortado. Lembrando que Chozo diz que Itadori ainda não sabia direito usar o sangue perfurante, então provavelmente foi um ataque menos letal do que ele poderia oferecer. Mesmo assim, fez estragos em Sukuna. E aqui abre uma premissa sobre os níveis de energia amaldiçoada de Yuji, já que até então, em nenhum momento, Yuji reclama da liberação de energia. Ele quase não reclama do modo que sua energia está em seu corpo. E o pouco que ele reclamou não foi sobre energia, mas sim o modo que a energia reversa não estava curando direito pela falta de experiência. Então sim, as reservas de energia de Yuji se mostram cada vez mais gigantes. Elas não acabam e agora ele tem uma técnica inata, o sangue perfurante, onde de certo modo ele já consegue usar em campo de batalha na primeira experiência. E sim, cada vez mais ele vai ficando mais eficiente nesse uso, já que já usou algumas outras vezes em capítulos anteriores contra o Sukuna. No recuo do rei, Yuji retorna para Sukuna com um soco carregado de energia, onde assim como disse no meio de semana, por seu rosto, sua feição e histórico, sabíamos o que vinha por aí. Um verdadeiro flash negro daquele que é abençoado pelas faíscas. E o narrador no mangá oficial fala o seguinte: o pressentimento de lampejo negro iminente que Mahito sentiu vindo de Itadori em Shibuya, e esse também foi sentido por Ryoma em Sukuna. Entretanto, aqui, os olhos de Sukuna se movem no formato de coração, para onde está Larui e Miguel. O xamã explica que sua técnica não agarra somente o corpo dos xamãs, mas também seus corações. E isso implica em ele conseguir tirar a atenção de Sukuna do campo de batalha, puxando ela para si mesmo. Enquanto isso, o soco de Yuji se aproximava, até que explode o campo de batalha inteiro em um flash negro, acertando em cheio o Rei das Maldições, que até então não sabemos se foi posto para dormir novamente. Uma baita de uma pancada considerável, simplesmente incrível. Itadori, nesse momento, foi o Gochi, o cara que estava decidindo tudo, e podemos comparar até mesmo com o próprio flash negro dado por Satoru Gojo em Sukuna, dentro das batalhas mais fortes, onde o rei acabou desmaiando por alguns segundos, como foi com Max Zenin. E tudo sendo acompanhado pelo narrador do mangá com a seguinte frase, abre aspas: por meio do lampejo negro, seu potencial é liberado, e meio às faíscas soturnas, Yuji Itadori desperta. O que ele desperta? Não sabemos, como disse no meio de semana, mas eu tenho uma suposição. Pode acontecer de o abençoado pelas faíscas negras, como já aconteceu lá no arco da arma do Megumi, Yuji poderá usar combos de raios negros, assim como ele fez com Mahito, criar uma sequência e até mesmo superar Nanami, ou assim mesmo seu próprio recorde. E quem sabe veremos um Yuji realmente massacrando o Rei das Maldições na mão, e dessa vez sozinho, sem qualquer Okotsu ou xamã próximo. Ele pode sim causar danos consideráveis no Rei das Maldições. Já pensou um Itadori macetando Sukuna de socos de raios negros? Seria incrível e seria realmente um ato de protagonismo. Nesse momento, o Yuji está concentrado e sua energia provavelmente está no máximo. Então, qualquer dano recebido, a sua reversa poderá corrigir, a não ser que seja o corte corta o mundo. Mas na atual situação, com os raios negros, eu acho muito difícil Sukuna acertar um corte corta o mundo. Então sim, a partir de agora, nos próximos capítulos, eu chuto que vai ser uma pressão incessante de Yuji Itadori, onde ele não poderá parar de bater, nem mesmo por um segundo. Mas você, o que você acha que vai ocorrer nos próximos capítulos? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. Obrigado por chegar até aqui e vejo você no próximo vídeo.